Olá, tudo bem com você? O nosso assunto hoje será a volta de Cristo, a vinda de Cristo. Não é a segunda volta de Cristo, como alguns dizem, né? Ele não voltou ainda. A segunda vinda é a primeira volta. Mas alguns falam errado, tem que corrigir isso aí, né? A segunda vinda de Cristo. Bom, nós estudamos até agora que nessa linha do tempo, Deus cumpriu sua promessa do derramamento do Espírito Santo em Joel 2:28. Oséias 6:3, Jeová desceu como chuva serôdia, como cântaros. Consequência da chuva serôdia, tivemos o selamento que está falado em Apocalipse 22:11 e Efésios 1:13 e 14. Em Colossenses 1:22 e 23, vai acontecer com a igreja de hoje o que aconteceu com a igreja primitiva. O evangelho foi pregado ao mundo inteiro. O santuário no céu se encheu de fumaça quando a última pessoa decidiu, então, de que lado ela ficaria, salva ou perdida. As 7 pragas caíram, mas o Salmo 91 diz que as pragas não chegaram até a casa do cristão, do fiel servo de Deus. Em Apocalipse 11:19, e agora eu quero ler com você, por favor. Apocalipse 11:19. Muito bem, diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança que se acha no céu. E foi vista da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Lá no santuário do céu, que nós temos um aqui na terra para saber como é que é o de cima, porque nós temos lá em cima temos o altar, o candelabro, mas tudo ali representa Cristo. Mas agora nós estamos vendo o que? A arca. O que é que tem dentro da arca lá no céu? A lei dos 10 mandamentos. A lei do Monte Sinai. O que é que foi abolido? O Antigo Testamento foi abolido. Não foi a lei que foi abolida. A lei dos mandamentos de ordenanças foi abolida e a lei dos mandamentos vinculado à tábua de pedra, que era obrigatório eu obedecer para ser salvo, essa também, de uma certa forma, também foi abolida. Por que certa forma? Porque ela encerrou todos debaixo do pecado. Então, se uma pessoa, acaso não se salvar, ela será salva por 2 razões: porque não aceitou Cristo como Senhor e Salvador, e então está sob a condenação da lei, a lei dos 10 mandamentos. Então, o fator da lei dos 10 mandamentos, ele é permanentemente e eterno. Deus encerrou tudo, que é o caso do Primeiro Testamento, no Monte Calvário. Então todos estamos perdidos. Romanos 3:10, no mal justo. Romanos 3:23 diz o que mesmo? Todos pecaram. Romanos 3:19 e 20, que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, todo mundo está culpado e ninguém pode abrir a boca diante de Deus. Então agora, diante dessa lei, que não pode ser apenas abolida, Deus tem que pagar o preço dela pelo sangue. Então agora essa lei, esse contrato entre Deus e os homens, ele é abolido. O contrato é abolido. Ou seja, eu não sou mais necessariamente que obedecer a lei para ser salvo. Na verdade, nunca foi pela obediência. Na verdade, sempre foi pela piedade e misericórdia de Deus em Cristo. Mas ali, em Galatas 3, fala por que tem um monte Sinai no meio do monte Calvário e Abraão e eternidade no conselho de Deus? Para mostrar o pecado. Dizer que no céu tem uma lei, essa lei de Apocalipse 11, dessa arca aqui. Então 11:19 diz assim: abriu-se o santuário de Deus no céu. Então o que acontece, irmãos? É dessa lei mesmo aqui, da condenação da lei, cuja é uma maldição, é a morte,
que Cristo nos resgatou. Então nós somos libertos da condenação da lei, da maldição da lei, que é a morte eterna em Cristo. Mas agora é apresentado Apocalipse 11, 19. E no santuário, quem é que está hoje no santuário? Lá na parte santíssima na frente está Deus o Pai. Aqui na frente do altar que pertence ao Santíssimo, ao Santo dos Santos, e está Cristo intercedendo pelos santos e expiando os pecados, removendo os pecados totalmente daqueles que são batizados e creem. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então o batismo é necessário se você quiser ser salvo. Então nesse contexto, o santuário se abriu. E nós não estamos vendo mais o propiciatório, porque o propiciatório é o quê? Vem da palavra propiciação, é a tampa da arca, é o perdão que se dá ao pecador que está em Cristo. Mas agora, anote bem interessante, o santuário está aberto. Quem nós estamos vendo? Ninguém. Só estamos vendo o que lá no céu? A arca. Onde está o povo de Deus? Cadê o povo que eu me refiro? Povo de Deus, me refiro ao povo do céu. Cadê o Pai? Cadê o Filho? E cadê os anjos querubins, que são aqueles cobridores, os 4 seres viventes que ficam pousados, né, ali no chão, no solo do altar? E cadê os serafins que ficam voando em cima do trono? Não estão lá. Onde é que eles estão? Eles estão vindo buscar você e eu para nós irmos para Nova Jerusalém. Está acontecendo nesse momento a vinda de Cristo ao mundo, a segunda vinda. Então agora não tem ninguém no céu, tem silêncio no céu. Os anjos todos estão descendo buscar o povo. E agora, o que a gente vai ver em Mateus 24, verso 30? Em Mateus 24, verso 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aqui, irmãos, por que eles vão se lamentar? Porque eles ouviram o evangelho que foi pregado a todo mundo e eles não aceitaram. Por isso estão se lamentando. Como é que eles ouviram no mundo de quase entre 7 e 8 bilhões de pessoas? Como é que um pequeno povo remanescente conseguiu fazer isso? Com a chuva serôdia, de Joel 2:28 e Oséias 6:3. Foram selados e capacitados com Atos 1:7. Recebereis poder do céu para serem minhas testemunhas aqui na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E assim foi. Então agora eles estão voltando. E como é que será a volta de Cristo? Visível, um sinal. Lembra que nós falamos que lá em Mateus 24, no verso sobre aquela um será tomado, outro será levado? Lembrando que essa expressão levado se aplica ao perdido, não ao salvo. Um será tomado, o outro deixado, se refere também a duas situações. A morte pega um e deixa o outro. A morte toma um e o outro é deixado vivo. O exército romano pegava um para a guerra ou para matar e deixava o outro. Esse é o contexto da palavra de Deus. Então agora, o que acontece em 24:31? Vamos precisar dessa informação mais à frente. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui nós vamos descobrir que haverá salvos no mundo inteiro, em todos os países haverá salvos. Outra coisa, eles tocarão trombetas voando pelo meio do céu. E de verdade nós o veremos. E será um espetáculo tremendo de bonito que vai ser para o salvo. Mas para o ímpio, eles rogarão as rochas que caiam sobre eles. Por quê? Porque eles não podem sair da presença de Deus. Eles são obrigados a ficar e encarar o juiz. Embora esse não seja o juízo final ainda.
Continuando, nós vamos agora em Apocalipse 1:7, você conhece esse texto, não sei se você vai dizer assim, que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Todo olho o verá. Vamos agora para o livro de Hebreus, capítulo 9, no verso 28. Aqui, para quem que Cristo volta? Ele vem para o perdido ou vem para o salvo? Diz assim em Hebreus 9, verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. E outra coisa, hein? Ouça bem que eu vou falar agora. Ele se ofereceu uma vez para sempre, de uma vez por todas. Em Hebreus 9, verso 11, diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, aquele tabernáculo que Deus fez no céu, aquele que nós veremos vazio só com a arca, porque eles estão voltando, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então veja só uma coisa, Hebreus 7, verso 25 em diante, mas o verso 28, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Quantas vezes Jesus teve que morrer para salvar o homem? Uma vez só. Não é mais necessário ele morrer de novo. Por isso, respeitosamente, com todo respeito e com todo carinho e respeito, nós adventistas não concordamos com a missa, com a Eucaristia que diz que Cristo morre a cada missa. Uma vez na cruz é suficiente. Também não entendemos porque outros irmãos evangélicos querem ou pregam ou concordam em reativar o Templo de Jerusalém, se o que Cristo fez na cruz já é o suficiente. É interessante isto. Por que reativar uma coisa que foi abolida em Efésios 2,15? Nós somos adventistas do sétimo dia, cremos que a Bíblia é verdade e a autoridade é o que está no Novo Testamento, tem que ser seguido. Cristo é o Messias, aquele Messias, lá na cruz, o Nazareno, que nasceu em Belém, filho de Maria, não de José, porque é filho do Espírito Santo, não é nem de Maria nem de José, mas Maria, claro, foi sua mãe aqui na terra. O ente santo que estava dentro dela foi o Espírito Santo que fez. Continuando ainda, ele está voltando, mas ele já, está oferecido, ele se ofereceu como Salvador. E agora ele, para tirar os pecados de muitos, e não de todos. Por quê? Porque nem todo mundo aceitou. Ele vai aparecer segunda vez sem pecado. Por quê? Porque os pecados foram expiados no dia da expiação lá no céu, dia que se encheu de fumaça. Apocalipse 15, verso 8. Levítico 16. E outra coisa, os pecados, ele não é mais salvador. Ele então não está mais levando o pecado de ninguém. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. E ele vai buscar quem? Aos que o aguardam para a salvação. Mas eles já não estavam salvos? Sim, mas eles estavam justificados, que é a salvação. Eles estavam sendo santificados pelo Espírito Santo, que é a salvação. Mas a salvação agora se completa naquele dia, na glorificação. Então, continuando nessa mesma linha, ele vai ser salvo do quê? Para a salvação do quê? Da condenação da lei dos 10 mandamentos do Monte Sinai. A alma que pecar, essa morrerá, e não tem acordo.
e toda boca fique culpada diante de Deus e se cale toda boca também, porque o pecado revela, aliás, a lei revela o pecado. E agora vai fazer o quê? Nada, a não ser saber que o sangue de Cristo está o quê? Ele tem o poder de remover nossos pecados. Nós fomos comprados, resgatados do poder do pecado e comprados pelo sangue valioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos de Cristo, salvos pela misericórdia, piedade e amor do nosso Senhor. Nesse contexto ainda, irmãos, lembrando sempre uma coisa, a letra em 2 Coríntios 3 diz que a letra da lei mata e continua matando. Porque onde há lei, há pecado. Onde não há lei, não há pecado. Romanos 4,15. Ou seja, a lei, ela está o quê? Todo o planeta, o mundo inteiro está encerrado debaixo da maldição da lei dos 10 mandamentos. Isso está lá escrito em Romanos 11:32 e Gálatas 3:22, me parece. Está tudo encerrado debaixo da lei. Todo mundo perdido. Já não tem mais nada que a pessoa possa fazer, a não ser Cristo como o único caminho ao Pai e à salvação. Então a lei está em vigor e pior, o que a lei tem de vigor hoje para nós é somente nos condenar à morte. Por isso ela não serve de aio para irmos a Cristo, ou seja, ela está me condenando. Eu não tenho opção de me perder ou de ser salvo. Eu já estou perdido sem Cristo, eu posso ser salvo em Cristo. Esse é o Antigo Testamento, ele determina a condenação de todos. O Novo Testamento determina a salvação de todos os que crerem. E aí, nesse Novo Testamento, a lei, que era em tábuas de pedra, essa mesma lei fica onde? No coração, pelo Espírito Santo, escrita com o sangue de Jesus. E aí o que ele vem? Ele vem buscar esse povo que acreditou e que crê e vai ficar contente com ele voltando. Por quê? Porque Jesus, lá no santuário celestial, na parte santa dos santos, ele fez o quê? Removeu totalmente o nosso pecado e nos deu eterna redenção. Hebreus 7:25 e Hebreus 9:12. E agora ele volta em Hebreus 9:28 para nos buscar. E então agora, quando ele estiver voltando, vem agora 2 Tessalonicenses capítulo 2. E aqui está, nós vamos estudar na próxima aula um pouco do juízo, do castigo, do milênio, né? Mas eu quero ler com você aqui 2 Tessalonicenses, falando sobre as tribulações, falando sobre a vida cristã, sobre o pecado, sobre a santidade e a volta de Cristo, que é o verso da Bíblia que eu mais gosto da volta de Cristo, hoje é esse daqui. Diz assim, vamos pegar aqui o verso 3 em diante. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Esse povo de Tessalônica era um povo fiel, piedoso, que sofria, era perseguido, eram mortos pelo Império Romano, muitos deles morriam, apanhavam, passavam necessidade, mas estavam firmes e constantes na fé. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Ou seja, eles estão sofrendo pelo reino de Deus. Verso 6. E se de fato é justo para com Deus, e que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Ou seja, ele quer dizer que Deus julgue quem está perseguindo a igreja. Que Deus dê tribulação a quem atribula. Ele não está, Paulo, rogando pragas, não está xingando, mas está colocando a vingança na mão de Deus,
quando nós somos perseguidos. E a nós outros, hoje, 2020, que podemos ser perseguidos, nós não podemos ficar com raiva. Temos que perdoar nosso inimigo, orar para que eles sejam salvos. E se formos atribulados, perseguidos, não importa a maneira que sejamos, não podemos perder o foco de Cristo e do reino de Deus e da sua piedade. Então, vou repetir de novo. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. E diz assim, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conheceram a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes, os perdidos, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. A glória de Deus destrói o ímpio e glorifica o justo. Quem é o justo? O pecador, que reconheceu que estava perdido diante da lei, mas que clamou, que confessou o pecado, reconheceu o pecado, aceitou que o sacrifício de Cristo é suficiente e apresentou no altar, na oração, somente o Cordeiro, somente Cristo como meio de salvação. Esse é o justo. E esse foi santificado pelo Espírito Santo, desde o batismo até o dia da volta de Cristo. E aí o que acontece? Cristo é glorificado na sua igreja. Vai ser glorificado em mim e em você. E depois em Efésios 2,6 ou 2,7, ele vai 2,7. A gente vai ver na última lição que ele vai nos mostrar para o universo inteiro. Porque aonde o Cordeiro vai, os salvos vão atrás dele. Por quê? Porque nós somos a obra da sua mão, a obra da sua redenção, da criação e redenção. E isso é um milagre eterno. Em Efésios 3,11 diz que esse é o propósito eterno. A salvação será eterna. Continuando, irmãos, eu quero ler hoje bastante versos. Quando Jesus estiver voltando nas nuvens do céu, o que é que está acontecendo? Escuta bem. Nós já lemos em 2 Timóteo, verso 9, que antes dos tempos eternos, Deus, na sua soberania e graça, pela sua livre vontade, Ele, em Cristo, decidiu salvar todo mundo e chamá-los para a salvação de graça, sem obras. A salvação é um presente, independentemente das obras. Só quem crê nisso vai ser salvo. Só quem crê nisso recebe o Espírito Santo. Só quem recebe o Espírito Santo tem a lei gravada no coração. E Isaías 26,12, o Espírito cumpre a lei em nós. A lei é escrita no coração. Tito 1, verso 2. No livro de Tito 1, verso 2, diz assim. Tito 1, 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Fomos eleitos lá naquela reunião de Deus com Deus, segundo a presciência de Deus. E não uma escolha arbitrária, esse vai, esse não vai. Deus tudo sabe. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, ou seja, tudo vai ser conforme a piedade, a misericórdia, a compaixão, o amor. Está em Romanos 9, 14 em diante. Ou seja, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu vou ter piedade de quem eu quiser ter piedade. Eu vou ter compaixão de quem eu tiver compaixão. Então não adianta o cara querer pedir ou correr mais. Eu vou dar salvação a todos que aceitarem Cristo. Essa é a situação. Por isso tem uma parábola que aquele cara que foi trabalhar na videira às 6 horas da manhã e o outro que foi trabalhar às 5 da tarde, um trabalhou, sabe quantas horas? 12 horas. O outro cara trabalhou 1 hora e a recompensa foi a mesma. Se você é salvo, é cristão durante 60, 80 anos da sua vida, a sua recompensa no céu vai ser igual a alguém que na UTI aceitou Jesus.
A graça é igual para todos. E isso é bonito em Deus, porque Deus é amor. E Ele não faz acepção de pessoas. E Ele está voltando para buscar esse povo. Esse povo que Ele prometeu salvar. Quando que Ele prometeu salvar? Verso 2 de Tito 1:2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Aqui Ele está voltando para cumprir a promessa final dele, de dar salvação. Por isso, no livro de Isaías 25, verso 1, vamos pegar Isaías 25, verso 1, diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Esse daqui é o assunto dos remidos no dia da volta de Cristo. Ele prometeu antes da eternidade, lá no conselho de Deus com Deus, no conselho de Deus, Isaías 46, 9 e 10, que ele salvaria todo mundo de graça. Então ele faz todo o processo, 6.000 anos, Deus está trabalhando para salvar o seu povo. Então ele vem aqui e ele cumpre a promessa dele. Ele salva de graça quem tem fé. Por isso a igreja vai dizer no verso 8 e no verso 9 de Isaías 25: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Quando ele disse: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Hebreus 9:21, aqueles que o aguardam para a salvação. Deus está cumprindo aqui a promessa que ele fez para ele. É impossível que Deus minta. Em Hebreus 6 diz que ele jurou. No Salmo 110 ele jura, não que ele precise jurar, que ele não mente, mas é para reforçar a fé que você pode se entregar a Cristo e ele virá te buscar com poder e grande glória e vai te glorificar. Então agora a gente vai ler e nós vamos terminar a parte final agora de um jeito bastante interessante. Levítico 23. Você vai saber agora o significado da última festa. Só para dar uma revisão no plano de Deus, em Levítico 23, verso 5, Cristo morre na cruz. Diz assim: no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, o Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5, verso 7. Verso 6, aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Por quê? Porque Cristo está na sepultura, o corpo está lá. E sim, Cristo não tem pecado, ele não tem natureza pecaminosa. O corpo dele é sem fermento, sem pecado. Por isso que o pão asmo, que representa o corpo de Cristo, não tem fermento. Nele não existe pecado. Ele não é pecador e não é escravo do pecado. Nós somos, Romanos 8, 7. O pendor da carne é inimizade contra Deus e não pode estar sujeito à lei de Deus. Continuando aqui, no verso 12, e no dia imediato ao sábado é a festa das primícias, que é o dia 16. Então, no dia 14, 15 e 16, sexta, sábado e domingo, Cristo morre na sexta-feira na cruz, descansa no sábado, como descansou lá no 7º dia depois da criação. Domingo ele volta às atividades ressuscitando. Passam-se 50 dias e no verso 15 de Levítico 23 diz: contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia que trouxerdes o molho da oferta, 7 semanas inteiras até o dia imediato aos 7º sábados,
contarei 50 dias. Atos 2, Pentecoste, desce o Espírito Santo. Então, sexta ele morre, sábado descansa, domingo ressuscita, 14, 15, 16 o primeiro mês, passa 50 dias, mês de Sivan, Nisan o primeiro, Sivan o terceiro. Interessante que Deus não dá nome aos meses, tá? Deus não dá nome aos meses. Deus fala assim, ó, o primeiro mês, é o segundo mês, o terceiro mês. Os homens é que chamam os meses com alguns nomes, ok? Só para você saber. E agora vem as últimas 3 festas das trombetas, anunciar o juízo. 28, verso 27. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Dia da expiação é quando termina o juízo final. Acabou o juízo final, o que acontece? Acabou o juízo final, a volta de Cristo vai acontecer no dia 10, acaba o juízo. No dia 15, verso 34, diz assim, olha, fala os filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês, sétimo será a festa dos tabernáculos por 7 dias. Então agora, lá no verso 39 diz assim, porém aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao oitavo haverá o quê? Descanso solene. Verso 40, no primeiro dia tornarei para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias, no 42 está dizendo, habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tenda, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Para que tinha essa, segundo texto, o objetivo dessa festa? Lembrar que o povo de Israel saiu do Egito e foi para Canaã. E esse momento aqui simboliza a volta de Cristo. Quando Deus está tirando o seu povo do Egito, que lá em Apocalipse diz que a cidade se chama espiritualmente Egito e Sodoma. Então, aqui está o que nessa festa? Está dizendo que demorará pelo menos 7 dias por essa festa a nossa ida até o céu. Eu não sei se vai demorar 7 dias, mas aqui está falando 7 dias porque 7 é um período de completude. Quem que pode afirmar que vai demorar 42 horas a viagem até o céu? Vai demorar 1 mês, 1 dia ou 1 segundo? Eu não posso falar isso baseado nesse texto, mas uma coisa eu posso falar aqui agora, e é muito importante que você saiba, que no verso 39, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, escute com atenção. Quando tiverdes feito a colheita, quem são os ceifeiros? Lá em Mateus 13, quem são os ceifeiros? Os anjos são os ceifeiros, tanto para recolher o trigo quanto o joio. Tem um texto, passou a cega, findou o verão, nós não estamos salvos, é o perdido que não aceitou Cristo, o que vai se lamentar em Mateus 24, 30. E agora uma coisa bem interessante, nós temos aqui você tem que saber acompanhar bem o raciocínio, porque Jesus agora está voltando para nos buscar. É a segunda vinda dele, ele vem em glória e majestade. O que é que está simbolizando sempre na igreja? Na nova aliança, que é a aliança eterna do Calvário para as frente, mas essa aliança foi feita quando? Lá na eternidade, prometida a Abraão, e a velha, que é o primeiro testamento de Moisés ao Monte Calvário,
do Sinai ao Calvário, é só para mostrar que está todo mundo perdido? Na nova aliança, o símbolo é o pão e o vinho. Melquisedeque oferece para Abraão pão e vinho. É a ceia do Senhor. No dia da volta de Cristo, tem pão e vinho. Os anjos são ser feitos para colher o quê? O trigo, o joio sai. Você tem que conviver com o joio na igreja até esse dia. Você não sabe quem é joio e quem é trigo. Os dois parecem. O trigo e o joio, inclusive, se entrelaçam a raiz. E Deus fala assim, se você tirar o joio hoje, o trigo sai junto. Por isso você não critique um pastor que não tirar um pecador da igreja. Por quê? Porque o pastor sabe que se tirar o joio vai perder trigo. Então compensa tolerar e fazer o que Deus pede para ser feito. Porque se você tira o joio, aquele trigo que não sabe que aquele homem é joio e não é trigo, ele sai junto. E nós não podemos perder nenhuma alma para o céu. Cada alma é preciosa e valiosa. A missão da igreja é salvar os perdidos. E agora, irmãos, nesse pão e vinho ainda, Cristo entrou em João 12 num jumentinho, no domingo de Ramos, o domingo antes de morrer na cruz, na sexta-feira. O jumento é a paz. Ele estava salvando, mas agora ele vem em cima de um cavalo. E na época, cavalo é instrumento de guerra, é material bélico. Ele está em guerra contra o pecador. Ele está agora com uma roupa suja de sangue, de Isaías 61 e de Joel 3,13. Deixa eu ver se é Joel mesmo, para não falar. É Joel 3,13 e Isaías 63, 1 a 6. Onde nós já lemos, inclusive, aqui, que ele vem para fazer o quê? Ele vem para destruir o pecador. Então ele se suja de sangue. Vamos falar alguma coisa agora interessante sobre a Santa Ceia, lá no cenáculo. Cristo pega o cálice, coloca o suco da uva, levanta e fala, este cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue. E digo, desta hora em diante, não beberei desse fruto, até que beba convosco de novo no reino de meu Pai. Então, ao chegarmos lá no céu, a primeira coisa, ao chegarmos no céu, teremos o quê? Uma ceia do Senhor. Vamos comer o quê? Pão, claro, e vinho, suco de uva. Nós já sabemos qual é o critério. É aquilo que Melquisedeque deu para Cristo, para Abraão, pão e vinho. E Cristo vai criar o vinho na hora. Ele diz que vai ser criado novo. Não vai esse vinho que ele fará para nós. Eu não vou afirmar que ele vai fazer na hora nascer uma parreira celestial, mas ele vai criar na hora. Vai ser vinho feito da hora, mais ou menos igual aquele milagre nas bodas de Caná. O primeiro milagre de Cristo aqui na terra foi o quê? Transformar água em vinho. Lá no céu, nessa mesma sequência, eu posso, de uma forma apenas análoga, uma ilustração, dizer que o primeiro milagre que ele chegar lá no céu, ele vai pegar a água do rio, da água da vida, e transformar novo o vinho para nós. O suco puro da uva. E vamos comer pão integral. O pão mais gostoso que você já comeu na sua vida. Paulo tem tanta certeza, porque Cristo, que não pode mentir, falou para ele lá da ata do Conselho Eterno, que no livro de Efésios, capítulo 2, no livro de Efésios, capítulo 2, verso 6, me parece, vamos encontrar aqui, Efésios 2, verso 6, diz assim, e juntamente com ele nos ressuscitou no batismo, né? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para Paulo, para Cristo, nós já estamos sentados nessa mesa, né? A mesa lá no céu. Nós já estamos lá. A certeza da segurança da salvação, que a vinda de Cristo é um momento
fantástico para buscar cada um de nós nesse mundo. Por isso, eu vou lhe dizer uma coisa. É impossível que Deus minta. O Deus que não pode mentir. Nós estudamos isso lá atrás. Ele prometeu, antes da eternidade, que ia te salvar de graça, sem obras em Cristo. Que Ele ia te transformar, te dar natureza divina, e te esforçar, e iria te completar a obra até o dia da volta dele. Porque Ele prometeu, e Ele sempre cumpre as suas promessas. Ele não deixa nenhuma por cumprir. Por isso, quando Ele voltar, Ele voltará para te buscar, para te dar vida eterna. E nós continuaremos esse momento agora, ao chegarmos no céu. A partir desse momento começa o milênio aqui na Terra. Por isso, se você puder, esteja na próxima aula. E se também puder agora, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, será muito, muito bom ver o Senhor vindo nas nuvens do céu para nos buscar, desde que estejamos salvos. Por isso, Deus, se tem alguém ainda na nossa família que não está salvo, faça um milagre e salve tal pessoa. Se, Deus, nós estamos ainda com alguma coisa a deixar e abandonar neste mundo, tira isso de nós. Se nós estamos com alguma pendência, revela-nos e faça tudo que for necessário para nos salvar. Se eu puder te pedir uma coisa, eu gostaria. Não volte sem que todos os meus membros estejam salvos do meu distrito. Que todos eles sejam selados, abençoados com a salvação e com a vida eterna. Eu oro em nome de Jesus. Amém.